Olá, aqui é Luiz Felipe Carvalho do site Fox Live. Neste vídeo eu quero compartilhar com você algumas estratégias para você perder o medo de falar em público. Muitas pessoas temem falar em público. Muitas pessoas ficam ansiosas, ficam com frio na barriga, ficam no pior estado emocional possível quando o assunto é falar em público. E falar em público é uma atividade que muitas vezes você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que realizar isso. Talvez seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. E com isso, você precisa transmitir a outras pessoas, talvez o seu conhecimento, talvez a sua expertise. E se você tem medo de fazer isso, é hora de você acabar com esse medo. E eu dividi aqui 9 passos que você pode seguir para perder o medo de falar em público. Eu, na minha vida, também tive esse medo. Eu tinha medo de falar em público, ficava inseguro. E eu até vou contar rápido uma experiência que aconteceu comigo quando eu tinha 12 ou 13 anos. E era quando eu estava fazendo a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. E naquela época eu não era apenas um garoto. E a professora, lá, a professora de primeira comunhão, ela praticamente me obrigou a ler uma passagem uma leitura que eu tinha que fazer para as pessoas presentes na igreja. E quando eu soube que tinha que falar em público, que tinha que ler para uma grande quantidade de pessoas, aquilo me deixou bem desconfortável. Aquilo me deixou realmente com medo. E apesar de que nós treinamos, nós fizemos diversas práticas, diversos ensaios, mas mesmo assim eu ainda estava com medo. E aconteceu que no dia que houve a primeira comunhão, eu fui e fiz a apresentação, falei em público, falei para aquelas pessoas e com isso consegui realizar essa façanha que foi para mim naquela época. E depois disso, por ironia do destino, eu lendo muitos livros e me interessando na área de desenvolvimento pessoal, me surgiu a vontade de realmente palestrar, tornar-me palestrante e assim apresentar aquilo que eu tinha aprendido, apresentar todo o conhecimento que eu estava adquirindo para outras pessoas, ajudar outras pessoas a elevarem suas vidas. É como eu disse para você, então chega um determinado momento, você vai sentir essa necessidade de falar com outras pessoas, de falar em público. E é interessante isso porque na maioria das vezes em nossa vida, nós tivemos diversas oportunidades para falar em público, seja no trabalho de escola, seja numa apresentação. E naquela época, talvez aconteceu com você também, como aconteceu comigo, eu preferia deixar essa tarefa para um colega, para um amigo de classe, porque para mim realizar aquilo era desconfortável, então era mais fácil passar para um colega, falar, não, você fala, você apresenta, aqueles trabalhos de escola, né? E com isso, eu deixei, pelo menos na minha vida, eu deixei de desenvolver essa habilidade mais cedo. E eu consegui desenvolver essa habilidade depois de fazer um curso de programação neurolinguística, um curso de apresentação em público com técnicas de PNL que ajudaram imensamente. Na verdade, depois que eu fiz esse curso, eu comecei a ministrar algumas palestras aqui na minha cidade, não só aqui na minha cidade, como também cheguei a ministrar 2 palestras num grupo de estudos de programação neurolinguística na cidade de Campinas. E foi uma experiência fantástica, foi uma experiência muito realizadora. E por isso que eu digo para você que em determinada hora, se você tem medo de falar em público, você vai ter que realizar isso. E nada melhor do que se preparar para poder chegar e fazer a sua apresentação da maneira mais tranquila, da maneira mais calma possível. Ok? E vamos então aos 9 passos para você perder o medo de falar em público. O primeiro passo é você estudar o assunto que irá falar, sem dúvida. Muitas pessoas ficam com medo, elas têm incerteza
porque elas às vezes não dominam aquele assunto, elas não estudam aquilo que elas irão falar. Se uma pessoa sabe exatamente, domina o assunto, se ela conhece todo aquele conteúdo, fica muito mais fácil, porque você vai transmitir o seu conhecimento a outras pessoas. E você fará isso de uma maneira muito mais natural, uma maneira bem tranquila, e com isso você vai conseguir passar o seu conhecimento a outras pessoas. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você treinar antes de falar em público. Para você ter uma ideia, mesmo depois que eu fiz o curso, não era esse curso que eu falei para você que eu fiz, não era um curso de oratória, não era para você dominar a arte da oratória, era apenas um curso para você aprender a falar em público e utilizando as técnicas da programação neurolinguística, ou seja, você estuda todo aquele conteúdo e você depois tem que praticar, você tem que condicionar o seu comportamento, condicionar o seu cérebro a falar com as pessoas. E a melhor maneira de fazer isso é treinar. É como os cantores, como os artistas fazem. Eles ensaiam, eles treinam intensamente até que o comportamento deles se torne automático. Então, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos sempre treinar, praticar. Treinar frente ao espelho, treinar conversando com as paredes. É uma ótima forma de você se condicionar e assim criar o comportamento necessário para falar com diversas pessoas. Então, este segundo passo é realmente muito importante. E o terceiro passo é você aprender a controlar o seu medo e ansiedade. As pessoas, elas acreditam que elas não têm controle sobre as emoções. Elas ficam ansiosas, elas ficam com medo, fica aquele frio na barriga, aquela tremedeira nas pernas. E na realidade nós podemos controlar o nosso estado emocional. Nós podemos controlar, por exemplo, para controlar o nosso estado emocional, nós podemos controlar a nossa respiração, podemos fechar os olhos, nos concentrarmos e com isso resgatarmos recursos para falarmos em público de uma maneira bem tranquila. Não é bicho de 7 cabeças, é apenas questão de você aprender a controlar suas emoções. Então, este terceiro passo é muito importante. Você tem que controlar as suas emoções, você tem que controlar a sua ansiedade antes de falar com as pessoas. Realizando isso, você consegue ficar no controle e assim fazer um belo discurso. E o quarto passo é você se apresentar ao seu público. Aqui já entra quando você entrar, talvez, no palco, se subir a um palco, ou entrar numa sala de reuniões que você tem que fazer uma apresentação para as pessoas, talvez da empresa que você trabalha, ou talvez você tenha uma empresa e precisa falar com novos clientes, ou seja, você tem que falar com diversas pessoas. E o que você tem que fazer? Você tem que realizar esse quarto passo, que é se apresentar ao seu público. Você tem que chegar, você tem que falar o seu nome, falar o que você faz, falar dos seus conhecimentos, e isso de maneira bem rápida. Nós chamamos isso de setup. Setup é a abertura, quando todo palestrante, todo apresentador faz, quando está tendo contato, né, o primeiro contato que o palestrante tem com a plateia. Ele chega, fala quem ele é, o que ele faz e o que as pessoas irão aprender com a apresentação. Isso é muito importante, porque dessa forma você já vai dando uma ideia para as pessoas do que elas irão aprender com você. E de certo modo, elas já vão criar uma antecipação na mente delas, e com isso você vai entregar o seu conteúdo, falar com elas e transmitir o seu conhecimento. Ok? E o quinto passo é você olhar para a plateia, olhar para as pessoas presentes. Alguns palestrantes falam que depois que você passa os 3 a 5 minutos, todas essas sensações passam. Então tudo que você tem que fazer é ficar de 3 a 5 minutos. Depois desse tempo você já cria uma conexão com a plateia e já fica mais à vontade e tudo mais. Então você tem que realmente olhar para as pessoas. Então é quando você, por exemplo, está falando de um assunto, de um determinado assunto com as pessoas, você pode olhar para as pessoas que estão à sua direita, as pessoas que estão à sua esquerda, as pessoas que estão no meio,
E você vai alternando isso, porque isso vai criar mais conexão com as pessoas. Elas vão sentir mais a sua presença, elas vão interagir mais com você, elas vão se sentir mais próximas a você. Então é muito importante você sempre olhar para as pessoas presentes, olhar para a plateia, né? Olhar para o público que está assistindo você. Ok? O sexto passo é você manter a naturalidade. O que significa manter a naturalidade? Todos nós temos o nosso jeito de ser, cada um tem seu jeito de ser. E esse seu jeito de ser é que você irá mostrar esse seu jeito de ser para as pessoas. E se você tentar fazer alguma coisa que force a sua maneira de ser, as pessoas vão sentir isso. As pessoas gostam de pessoas como elas não gostam de pessoas diferentes delas. E quando você é natural, quando você mostra quem você é realmente, sem tentar mascarar nada, sem tentar mostrar mais do que aquilo que você é, as pessoas vão se interessar mais por você, elas vão gostar de você. Você vai criar mais rapport, ou seja, você vai criar mais sintonia com elas. E elas vão poder aprender mais com você. Elas vão gostar mais de você. Isso então é muito importante. Não tente mostrar algo que você não é, apenas seja natural. Seja você mesmo, que você vai conseguir transmitir as suas palavras de maneira muito mais direta e congruente. Okay? E o sétimo passo é você cuidar da gesticulação. Cuidar da gesticulação significa porque quando nós estamos falando, talvez você não esteja vendo, mas eu estou sempre movimentando as mãos, porque as mãos elas vão acompanhando as palavras, os sons que nós emitimos, e com isso nós precisamos das mãos para poder nos expressarmos, principalmente quando estamos falando diante de uma plateia. Então, nós devemos fazer movimentos sutis com as mãos, não movimentarmos de maneira mostrar agressividade nos seus movimentos. Se você fizer isso, você vai mostrar realmente isso, você vai transmitir uma imagem de agressividade. E as pessoas poderão até ficar com medo de você. E nós não queremos transmitir isso, nós queremos passar serenidade para as pessoas, não é verdade? Então é muito importante nós cuidarmos da gesticulação. A maneira de nós cuidarmos da gesticulação é justamente quando nós praticamos, quando nós ensaiamos, treinamos, porque aí nós vamos condicionar o nosso comportamento e assim vai ficar automático, vai ficar uma coisa bem natural. E é isso que nós queremos, o objetivo nosso é esse. E o oitavo passo é você cuidar, você usar recursos audiovisuais de maneira moderada. O que são os recursos audiovisuais? São, quando você usa, por exemplo, slides, o microfone que você vai usar, sons, se você colocar alguma música na sua apresentação, você tem que tomar cuidado com isso. Porque se você, por exemplo, for fazer uma apresentação com slides muito poluídos, cheio de imagens grandes, cheio de textos, isso pode, além de poluir a sua apresentação, também irá tirar a atenção das pessoas. E não é isso que você quer. E eu já vi muitos palestrantes, às vezes, fazerem apresentações apenas utilizando slides. Bom, isso não faz uma palestra ser excelente. Nós temos que ter um certo equilíbrio ao utilizarmos slides, porque os slides eles servem apenas para complementar aquilo que estamos falando, quando queremos mostrar alguma imagem, para relacionar com aquilo que falamos, isso se torna importante. Mas o excesso disso já acaba poluindo realmente a nossa apresentação. E o mesmo deve ser com o microfone. Você deve sempre controlar o som do microfone para que não fique alto demais, nem baixo demais, senão as pessoas não vão ouvir o que você está falando. Então é importante também controlar esses fatores, prestar bem atenção nesses fatores. E uma dica que eu deixo aqui para você é realmente talvez você vá fazer uma palestra ou uma apresentação que você vá um dia antes e teste tudo.
Teste tudo, porque aí você vai ter certeza que tudo está funcionando da maneira correta, da maneira certa, e você vai evitar também surpresas, né? Surpresas desagradáveis no momento que for apresentar. E também você deve testar novamente no dia que for fazer a sua apresentação, talvez seja uma sala de reunião ou num auditório, que você teste novamente os equipamentos para ver se está tudo ok e assim você fazer a sua apresentação. E o nono e último passo é você concluir a sua apresentação. Você deve concluir a sua apresentação. Depois que você fizer todos esses 8 passos, quando você for fechar a sua apresentação, a maioria dos palestrantes mostram um slide final, né? O slide final que eu falo é o slide que mostra o contato do palestrante, site, e-mail e outros contatos, redes sociais. E que você faça também isso de uma forma sutil, que você não polua muito, porque isso vai ficar meio apelativo demais e isso pode estragar todo o seu trabalho. Assim também como pode estragar seu trabalho é pedir desculpas. Você não deve pedir desculpas. Tá? Você fez a sua apresentação, você deve agradecer as pessoas. Okay? Agradecer as pessoas pela presença delas, pela generosidade que elas tiveram em assistir a sua apresentação, pelo tempo que elas dispuseram para assistir a sua apresentação, porque dessa forma você vai se mostrar uma pessoa interessada nas pessoas, as pessoas vão gostar ainda mais de você, porque você está mostrando seu interesse a elas. E também, uma coisa que você deve ter em mente é que o final da sua palestra não é simplesmente o final. Porque se você está... Eu digo isso porque você, de certo modo, criou um relacionamento com essas pessoas. Talvez, dependendo do seu negócio, ou dependendo da sua profissão ou carreira, você pode continuar e deve continuar este relacionamento com as pessoas. Então, nada melhor do que agradecer essas pessoas e mostrar o mais simpático possível a elas. Porque desse modo elas vão, com certeza, querer seguir você, principalmente se você for um empreendedor, né, ou uma pessoa que tem um site, ou uma pessoa que trabalha com marketing digital. As pessoas vão gostar de você e elas vão querer continuar esse relacionamento. Então é muito importante você sempre agradecer as pessoas. E é o que eu faço ao final de todo vídeo, eu sempre agradeço pelo tempo das pessoas em assistir os meus vídeos, porque assim você está se mostrando uma pessoa interessada a elas. E na verdade você está interessado a elas. E você tem que mostrar isso, você tem que fazer elas sentirem isso. Ok? E eu finalizo aqui e apresentei para você esses 9 passos para perder o medo de falar em público. Eu desejo que esses passos possam ajudar você se você tem medo de falar em público, ou talvez você tinha depois de ter assistido esse vídeo, que você faça. É muito importante que você faça. Faça a primeira vez, teste. E realmente tenha uma atitude, vá e faça, porque assim você irá ver como que funciona, irá ter contato e assim você poderá desenvolver essa habilidade. E tudo na vida funciona assim, quando nós praticamos algo, nós, mais cedo ou mais tarde, vamos dominar aquela área ou aquela habilidade específica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você pode dar no gostei. Se você não gostou, você pode dar não gostei, porque as duas formas irão funcionar da mesma maneira. Eu peço a você que deixe o seu comentário logo abaixo. Comente o que achou desse vídeo, se ele ajudou você, se você tem algumas ideias que podem implementar, que isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal Focus Live, se inscreva para receber mais vídeos como este. E deixo para você um forte abraço e até o próximo.